Aleluia. Deus é bom? Então vamos lá, meu irmão. Ó, você vai entender aí mais ou menos o que é que está escrito aí. Antes de eu entrar na ministração em si, eu quero contar alguma coisa que aconteceu comigo essa semana. Eu confesso para vocês que eu me senti meio confuso, até mesmo por culpa minha, de não ter feito o que eu sempre faço, né? Às vezes eu recebo as ministrações, irmãos. Você pode achar que as ministrações são... não, ele escolhe uma coisa lá e prega. Nem sempre é assim. Uma grande maioria das vezes, o Senhor me dá sobrenaturalmente. Quem anda comigo sabe disso, que às vezes eu paro, vou lá, fico escrevendo lá. O Senhor dando aquilo, dá com versículo, com o assunto. Às vezes Ele dá completinho o negócio sem o menor esforço. Eu pego e só transmito. Às vezes Ele dá o título, só o assunto, e eu vou pesquisar. Às vezes Ele dá o assunto e alguns versículos e por aí vai. Então, eu tenho essa afinidade, graças a Deus, com Deus, né? Porque como eu prego muito, eu acho isso ótimo, porque Ele abriu isso aí para a minha vida, né? Então, normalmente, quando isso acontece, eu paro o que eu estou fazendo, ok? Paro tudo que eu estou fazendo. Eu vou, às vezes acordo de madrugada, aquele sono que você fala, meu Deus do céu. Aí vou lá, às vezes eu nem pego, eu pego o celular e gravo bem baixinho o que foi que Deus falou, para depois eu transcrever, né? E acho que foi deixa eu ver, na quarta-feira, Deus me deu uma palavra. Eu falei, nossa, essa palavra é para o domingo, tenho certeza que é. Eu tinha certeza no coração. E eu saí para anotar, mas alguma coisa me roubou a atenção. Eu esqueci. Aí esqueci a mensagem, esqueci tudo. Nos outros 2 dias, né, isso foi na quarta, quinta e sexta, eu fiquei que nem doido, né? Não, eu tenho que lembrar, não é possível, eu tenho que lembrar. E aí eu não lembrei. E eu orei a Deus, eu falei, Senhor, o Senhor deu uma vez, dá 2, qual o problema? Não tem problema nenhum, né? Orei e nada, irmão. Bom, resumo da história, eu deixei para lá. Falei, bom, então vou deixar quieto. Se eu não lembro, não vou ministrar. Então veio um título no meu coração, uma mensagem. Aquele que comia comigo, né? Sobre o que eu ia ministrar sobre esse assunto quando veio o título? Sobre traição. Sobre traidores e traição, coisa. Por quê? Foi quem que comia com Jesus, que inclusive foi num momento de boia, que Jesus falou assim, quem está botando a mão na tigela comigo, esse é o traidor, né? Quer dizer, então, era um momento de intimidade deles, aquelas coisas, né? E eu falei, opa, legal, é isso aí, né? Aquele que come comigo. Eu até anotei aqui para não esquecer nada, que é muita coisa, viu, irmão? Só que tem um problema. Para mim, eu já tinha ministrado sobre isso há pouco tempo. Inclusive, cheguei a falar com você, né, Carl? Falei, eu preguei esses dias aí. E ele ainda falou que sim. Não sei como, que ele falou que sim. Deve estar no mesmo espírito que eu, né? Sim. Aí, resumo da história, irmão. Eu falei, bom, deixa quieto. Eu vou tocar a vida aí. Hoje é domingo. Domingo, quem costuma dormir um pouquinho mais tarde? Pois é. Acordei 6 horas da manhã assim, ó. Com o zoião acordado total. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, bom, vou aproveitar. Levantei, fui orar um pouquinho, né? Eu falei, vou orar pela mensagem de hoje, aquelas coisas, tal. Nem estou pensando em nada, né? Perguntei sobre a ministração, essa daqui. Falei, é isso que o senhor quer que eu ministre? E sabe qual foi a resposta dele assim, perfeitamente para mim? Não, deixa que dos traidores cuido eu. Aí na hora eu falei, eita! Eu falei bem assim, eita, dura coisa cair na mão do Deus vivo.
Aí eu falei, beleza, tá, então se não é isso, o que que é então, né? Aí Deus começou a agir, irmão. Acabei de orar, fiz um cafezinho, sentei lá na cozinha. Quem gosta de botar o celularzinho na frente e ficar vendo lá as coisas, né? E a minha esposa ontem me mandou uma pregadora virada no giraia lá, né? Que ela gosta, e ela me mandou vários shorts dela assim, e eu fiquei vendo, né? E num daqueles, eu não sei se apareceu uma propaganda, alguma coisa de... Eu sei que apareceu na tela assim, ó. O fim é melhor que o começo. Tá vendo lá? Aí eu disse, essa é a palavra de quarta-feira. É essa aí. Falei, mas veio tudo, veio os textos, veio tudo. É essa aí que Deus falou na quarta-feira. Eu falei assim, mas, rapaz, parece que Deus gosta desses baratos. Tipo assim, deixar você doido, sabe assim, então... Por isso que ele fala assim, ó, não andeis ansiosos por nada. Porque você fica ansioso. Você fala, rapaz, como é que pode um negócio desse? Aí, beleza, vamos lá. Aí, né? Eu falei, essa daí. Só que eu não me conformei com a outra ministração. E fui ver quando eu tinha pregado sobre esse assunto, os traidores. E fui no caderno aqui. Da primeira até a última não estava, irmão. Mas não é possível, eu falei, não é possível, eu sei os textos, eu sei tudo sobre a ministração, assim, como se eu tivesse pregado há pouco tempo. Eu falei, não, tem alguma coisa aí, não é possível um negócio desse. Aí eu lembrei de uma coisa, irmãos, no dia 15/11, Deus me deu, está no celular, Deus me deu uma pregação completa, de ponta a ponta, chamada suicídio ministerial. Sabe qual é o texto? Judas Iscariotes. Aí eu falei assim, quando Deus me deu essa ministração, eu falei com a Rose, que coisa estranha, eu estava ali, o pastor Amaury nem tinha chegado ainda aqui, né? Ele me deu, acho que ali, um dia antes. Aí me deu uma ministração para ministros. Eu não estou com o meu celular aqui, mas está escrito lá, ministração para ministros. Suicídio ministerial. Aí eu falei para a Rose, Rose, eu acho que eu vou ser convidado para pregar em algum negócio de líderes, né? Sabe o que ela me falou? Não, prega para os seus líderes, para os seus ministros. Aí eu falei, não, acho que não é. Aí, hoje, eu descobri que ela tinha razão, é para os ministros. Amanhã, 8 horas da noite, eu quero todos os ministros aqui na igreja, que você vai ser ministrado sobre esse assunto aqui. Amém? Amanhã tem centro de cura? Tá certo. E quarta tem também? E sexta tem também? Complicou, né? Vocês complicam a minha vida. Assim. Hã? Pronto. Acabou o culto hoje, fica todo mundo aí que nós vamos ministrar. Vou ministrar sobre esse assunto. Gostei, que aí já encerro hoje mesmo, né? Pronto. Acabando o culto hoje, todos que são líderes de departamento, vice-líderes, pastores e ministros, fica aqui, né? Que a gente vai... mas eu tenho uma pizza marcada. Vai comer pãozinho em casa, se tiver. Fala para o irmão perto de você, você tem chamado ministerial, irmão? Tem. Então fala assim para ele, assim, essas coisas acontecem. Ok? Então, vamos lá? Enfim, para a igreja hoje será, falei tudo isso para chegar aqui. Para a igreja hoje será o quê? O fim é melhor que o começo. Depois do culto para a liderança, o que é? Aquele que comia comigo, ou suicídio ministerial, que é a mesma coisa. Agora, quem é líder e vai participar da outra, vai ver que essa aqui também tem muito a ver com o que vai ser falado. Amém? Então vou começar, agora que eu vou começar. Quem já ouviu aquele adido popular? Não é ardido, é adido.
né? Ditado popular. Que nadou e morreu na praia. Você conhece, né? Nadou e morreu na praia. O que significa exatamente isso, meus irmãos? Começou bem, diga comigo, começou bem. Fez tudo certo durante, mas terminou mal. É isso que significa nadou e morreu na praia. Começou legal, caminhou legal, foi tudo legal, mas quando chegou no finalmente, que era para ser legal, ficou tudo errado, tudo mal, pôs tudo a perder e já era. Agora você pode perguntar, o que um adido popular, ou um ditado popular tem a ver com a Bíblia? Tem tudo a ver, meu irmão, minha irmã, com a Bíblia. Porque a Bíblia fala muito sobre esse assunto. A Bíblia fala muito sobre esse assunto. Aliás, nadou e morreu na praia, podia até ser um versículo da Bíblia que não ia destonar em lugar nenhum. Baseado em outros textos da palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia lá em Eclesiastes 7:8. Deixa eu falar uma coisa para você, meus irmãos. Presta bastante atenção nessa ministração de hoje, porque ela vai ser muito importante para a sua vida. Porque eu tenho visto pessoalmente pessoas nadando e morrendo na praia. Eu tenho visto pessoalmente, em várias áreas. Eclesiastes 7, verso 8. O que diz aqui na parte A aqui do versículo? Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Ó. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Você sabe, irmão, que todo começo é uma maravilha? Quem sabe disso? Quem é casado aqui? Lembra do começo do seu casamento? Sabe ali? Primeira semana, segunda semana, aquela coisa. Quem lembra? Não era uma maravilha? Hã? Mas não importa. Seu casamento não está baseado naquilo. Seu casamento vai estar baseado no dia que você foi embora, ou ela foi embora daqui da terra. Como é que terminou? Assim como nossos avós, como os nossos, que eles aguentavam firme até o fim. Tem gente que não está chegando no fim, meu irmão. E isso também se aplica ao quê, irmãos? Isso também se aplica à nossa vida com Jesus, o nosso ministério. Todo começo é uma maravilha, meu irmão. Todo começo, nossa. Os crentes se achegam para Jesus, que maravilha, agora sim, aquele baita sentimento. Daqui a pouco passa os anos, estão umas tranqueiras. Já para ir para a igreja é um peso. É assim ou não é? Aí você vai para uma igreja nova, que Deus mandou você para lá. Nossa, esse pastor é uma maravilha, né? Nossa, que palavra, nossa, que lugar, nossa, que coisa boa. Eu quero ouvir essas palavras de você daqui uns 5 anos, 10 anos, andando junto comigo. Aí vai valer a pena, lá no fim. Quem está aqui? Repete comigo, o fim é melhor que o começo. Vamos abrir um texto aqui que está em Apocalipse 2. Aqui são cartas às igrejas, né, da Ásia. Essa aqui é a carta à igreja de Éfeso. Apocalipse 2, vamos ler do 1 até o 7. Diz assim:
Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Está falando de Deus, amém, irmão? Conheço as tuas obras. Ó, aqui, vai começar a falar da igreja aqui. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Ei, pergunta para o irmão perto de você aí, você tem todas essas características aí, irmão? Porque a igreja aqui está sendo exaltada assim pelo Senhor no top. Ok? Mas ele diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o que, irmão? Teu primeiro amor. Sabe aquela coisa do começo? Isso significa que o fim não está igual ao começo. O fim, com todas essas boas coisas que o Senhor está falando dessa igreja, o fim não está sendo como no começo. Quem está aqui? O fim da igreja, ela já está rodando, ela já está há um tempo. E já está tendo coisa que está deixando para trás. Já está perdendo a essência. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E não para por aí não, porque Deus não se... irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Repete comigo assim: Deus não é conformado. Ou significa que Ele não se conforma com as coisas. Ok? Se Deus está dando um toque a respeito da nossa vida, não vai achando que Ele vai se conformar com você do jeito que você está levando sua vida. Ele não vai. Ele vai te avisar, Ele vai te mostrar. Aí Ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Ei! Perdão. Olha o que Ele está dizendo. Aquela igreja está caída. Vamos passar isso para a nossa vida? Nós que somos a igreja. Está caída. Com todas aquelas coisas boas que Ele falou. Lembra onde, pois, caíste. Lembra aonde foi que aconteceu isso. Lembra onde foi que aconteceu essa calamidade na sua vida. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quem viu aqui que Deus falou um monte de coisa boa, mas isso não importava para Ele? Quem conseguiu ver isso? O que importava para Deus? Eu quero você do jeito que você começou. Eu vou falar de novo aqui, escuta. Deus está falando isso com a gente aqui hoje. Eu quero você do jeito que você começou. É no fim que eu quero ver aquelas coisas boas do começo. Não no começo. O no começo é bom para todo mundo, meu irmão. Lembra aí, você não está nessa igreja aqui porque você odeia essa igreja. Se tiver, você é louco. Você é louca. Porque eu ficar num lugar que eu odeio, pode me internar. Você está porque alguma coisa te chamou a atenção, alguma coisa foi boa para você. Mas isso aí era prática, lá do começo. Pode ser que hoje já não seja mais assim. Pode ser que não seja mais desse jeito. E Deus está dando um alerta aqui. Irmãos, acredite, essa aqui veio direto do Pai sem passar por... Nem filtro eu passei. Falei, do jeito que veio eu coloquei.
Aliás, uma ministração, como eu disse, que eu achei que já estava perdida. Falei, não vai rolar mais. O fim é melhor do que o começo. Tem que, é isso mesmo, né? O fim tem que ser melhor que o começo. O fim tem que ser melhor que o começo. Quem está entendendo isso aqui? Irmãos, quando você começa alguma coisa, você aprecia aquilo, você começa a se envolver com aquilo. Mas por algum motivo, como esse povo aqui, com tantas qualidades maravilhosas, Deus diz que eles caíram. Não é que eles viraram pecador, não, meu irmão. Eles caíram no conceito de Deus. Não existem pessoas que caem no nosso conceito ou não? Quem aqui já passou por isso? Eu como pastor, misericórdia, né? Eu como pastor, acho que toda hora. A pessoa é super conceituada comigo. Mas por causa do quê? Das suas posturas. Por causa do quê? Da maneira com que eles agem, que eles falam, que eles pensam. Caíste. Caiu o quê? Caiu na consideração. Caiu, né, na admiração. É o que Deus está dizendo aí. Não é que a igreja caiu, que vai fechar. Não, essa igreja aí, o pastor era Timóteo, filho. Não caiu. Mas caiu o quê? No conceito de Deus. Poxa, vocês eram melhores. Vocês, no começo, nossa, eu ouvi o coração de vocês e me alegrava. Agora vocês são tudo isso, mas não está me dando alegria, não. Agora Deus está dizendo uma coisa legal aqui. Se arrepende. O que é que move o coração de Deus, irmãos? Repete comigo. Arrependimento. Ok? O que é arrependimento, irmãos? A gente sempre fala isso, né? Da palavra grega metanoia, que significa o quê? Voltar atrás. Onde caíste. E pega o caminho certo de novo. Metanoia, arrependimento é isso. Não é ajoelhar no chão, chorar, fazer uma poça de me arrependo, Deus. Que? Deus está pouco se lixando com as suas lágrimas. Ele quer saber se você volta para trás e corrige a sua trajetória. Quem está entendendo isso? Quem gosta aqui de pessoa que toda hora fala, desculpa, eu me arrependo. Desculpa, eu me arrependo. O que a gente quer ver? Atitude. Mudança verdadeira. A pessoa realmente voltou atrás e pegou o caminho certo e foi. É assim. É isso que nós esperamos. E Deus também espera isso da gente. Quem está aqui? Então, fala para o irmão perto de você aí, ó. Não caia no conceito, pode falar, não caia no conceito de Deus e nem do seu pastor. Pode falar, e nem do seu pastor. Ok? Quem está entendendo isso aqui? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Que acho que tem gente que não entende isso aqui. Deus tem algo com você, quem crê nisso? Fala para o irmão perto de você aí. Só vai se concretizar aqui nessa igreja através daquele barbudo careca ali na frente. É assim. Se não passar aqui, não passa. Eu estou falando alguma mentira? Estou me exaltando? Estou me enaltecendo? Não, eu tenho autoridade para levar você onde Deus quer. Mas eu também tenho autoridade para deixar você onde eu quiser. Aleluia? Mas eu quero levar onde Deus quer. Então, se arruma com Deus, que você se arrumou comigo. Aleluia? Porque essa palavra aqui que vem depois, eu não acho que Deus deu porque... Eu não acho que Deus deu sobre traição se não tivesse traição. Eu acho que não faz o menor sentido Deus me dar uma mensagem desse tipo aí, inteira, de ponta a ponta, sem eu nem pensar no assunto.
Quase que foi aquele negócio assim, sabe? Você põe o lápis assim. É que nós evangélicos não temos essa prática de... Mas quase que foi. Ele falava e escrevia, falava e escrevia, falava e escrevia. Pelo menos eu ouvia ele falando e escrevia. Já mudou um pouquinho, né? Como é que Deus vai dar uma mensagem, suicídio ministerial, aquele que comia comigo, se não tem nada, irmão? E Deus também está dizendo que o fim é melhor que o começo, é porque tem gente que está desviando no fim. No fim! Rapaz, já pensou você fazer, moça, já pensou você fazer um bocado de coisa para o Senhor na reta final? Vai, você é um corredor de Fórmula 1. Você correu a corrida inteira, manteve a ponta e se... Pronto, você já está vendo a bandeirinha xadrez lá, o pneu da frente estoura. E aí, é bom isso? Tem gente que está fazendo isso. Está indo para a reta final. Aí está praticando suicídio ministerial. Está praticando... O fim é o pior que o começo. É o pior. Tem gente que está indo assim. O fim está pior que o começo. Você está aqui ou foi para casa? Aleluia. Agora, irmãos, olha que interessante que eu descobri mesmo dentro dessas cartas. Que Deus fez grandes promessas para aqueles que terminam bem. Deus não tem uma promessa para aquele que termina mal, irmão. Não tem nenhuma promessa para aquele que começou bem, nem para aquele que pegou a trajetória bem. Mas Ele tem promessas para aqueles que terminaram bem. Olha aqui, ó, só nas cartas aqui para as igrejas. Vamos lá? Nós acabamos de ler um aqui, né? Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ao, o quê? Não, leia de novo. Ao? O vencedor vence no começo ou no fim, irmão? O vencedor vence no começo da prova ou no fim da prova? No fim da prova. Ó, o corredor pode ter tomado um tombo, o corredor pode ter dado uma desviada, bateu no outro, desequilibrou. Entrou um maluco na pista e tentou barrar ele deu um chapéu. Já aconteceu isso, vocês já viram, né? Aí uns malucos. Aí ele tá. E aí ele se esforça e pá, consegue atravessar a linha na frente de todo mundo. Então não importa como que ele começou, se ele trupicou no meio do caminho, se deu algum problema. Não importa. Importa é como ele vai chegar. E o Senhor está dizendo aqui, ó. Várias promessas que Deus está falando só para quem terminar bem. Vou falar de novo. Terminar bem. Hoje, na igreja tem esse negócio é que o povo está dizendo que pode fazer o que quiser. Que Deus já pagou o preço e bababá. Eu não consigo ver isso na Bíblia. O Senhor pagou o preço da nossa redenção. Nos comprou das trevas para a luz. Entrei na luz, comecei uma vida nova. Dali para frente é comigo, porque o está consumado, Jesus falou lá naquela cruz. Ele não está dizendo está consumado sua vida não. Você vai ter que chegar até o fim. Você vai ter que chegar bem até o fim. Porque senão, não vai receber as promessas de Deus. Eu ouvi uma vez um mestre que dizia assim, ó. Às vezes nós lemos a Bíblia e não entendemos direito o que ela está dizendo que vai fazer. Então leia e perceba o que ela não vai fazer. Olha que interessante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de... Eu já preguei isso aqui uns tempinhos atrás, aí sobre a árvore da vida. Quem lembra disso aqui? Você não vai conseguir viver lá no céu sem comer dessa árvore, meu irmão. Foi a restrição por causa do pecado de Adão que fez com que ele não pudesse comer mais desta árvore. E ele foi expulso daquele lugar que tinha árvore. Por isso veio a morte. Você acha que nós vamos viver lá baseado no quê? Na árvore da vida.
mas diz que é para os vencedores. O que o texto não está dizendo, então? Os perdedores não comerão da árvore da vida. E se não comer da árvore da vida, acontece o quê, meu irmão? Fala, morre. E onde é o lugar do morto, irmão? Lago de fogo. Está aqui? Estou vendo uns olhos assim, ó. Está na Bíblia. Se eu falar alguma coisa que não está aqui, depois você me corrige. Não corrige agora para não criar tumulto, mas quando acabar o culto, você me corrija. Fala, não está escrito na Bíblia isso. Está escrito na Bíblia. Apocalipse 2:10, aqui um pouquinho mais para frente. Já falando para uma outra igreja. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A morte está no começo ou no fim da vida, irmão? Então vai ter que ser fiel até a morte. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Ei, é só os vencedores que não vão passar pela... Quem sabe o que é a segunda morte aqui? Não sabe? Ó, hoje é culto do rema. Quem está percebendo aqui? Que esses dias só vai se falar de rema. Você precisa aprender o que é segunda morte. Segunda morte, irmão, você morre uma, diga assim, eu morro uma. Que é essa morte que a gente vai no velório do povo. Tá certo? E depois vem em seguida o quê? A vida eterna ou a morte eterna. Essa é a segunda morte. Esse texto está dizendo o quê? Que aquele que vencer, ao vencedor, aquele que chegar bem no final, não vai passar pela segunda morte. Quem chegar mal? Quem não venceu? Não é brincadeira, irmão. Não é brincadeira. Eu não sei que evangelho que andam pregando por aí. Eu não sei. Porque o povo faz o que quer. Olha, não tem o menor critério de coisa nenhuma. E eu leio na Bíblia tantas coisas que me forçam a ter critério na minha vida. E as pessoas estão vivendo um evangelho aí, sei lá do que. Num dia está na igreja, está na balada. Fala de pastor, fala de líder. Abre a boca para... Olha. Mexe nas unções. É complicado, meus irmãos. Não tem pregação que eu pregue aqui que vai mudar a sua vida se você não botar em prática. Não existe. Pode vir o maior pregador dos todos os tempos aqui. Se você não botar em prática, não vale nada as palavras daquela pessoa. Quem está aqui? Amém? Glória a Deus. Apocalipse 3:5. Apocalipse 3:5, já é uma outra igreja aqui. O vencedor será assim, será vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. E quem não chegar vencedor até o fim, irmão? Não vai ser vestido de veste branca nenhuma, não. Vai continuar com seus próprios pecados. E o seu nome vai ser apagado do livro da vida. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ué, como que diz que pode ser apagado do livro da vida os nomes, então? Explica essa para mim.
Uma vez eu conversei com um pastor que ele falou assim, ei, não se anima muito não, porque seu nome está escrito a lápis, lá no livro da vida, tá? Você entendeu? Lápis, vai com a borracha, você apaga. Lógico que Deus nem precisa disso, né? É só fazer assim, ó. Quem? Não conheço. Praticou iniquidade. É assim que Jesus vai falar para alguns ou não? Não vos conheço. Não conheço por quê? Porque o nome não está no livro da vida. Não, mas nós fizemos. Seu nome não está no livro da vida. Você não chegou vencedor até o fim, você chegou perdedor. Você não terminou direito. O seu fim foi pior que o seu começo. Irmãos, um evangelho facinho que estão pregando aí, não, vamos aí. Opa! Como é que é esse negócio aí, irmão? Pode fazer tudo. Quer dizer que o céu vai ser a mesma bagunça que aqui na terra? É isso que você está querendo me dizer? Então você está querendo me dizer que aquilo que se faz de tudo errado, aqui nós vamos levar tudo lá para cima, é isso? Porque as pessoas estão querendo me convencer desse negócio. Ei, eu já vou sair daqui arrumadinho, meu filho. Porque senão eu tinha caído duro no dia que eu levantei a mão para Jesus. Não aconteceu isso não, eu estou aqui na terra. Tive que batizar nas águas, tá um monte de coisa. E ainda estamos arrumando a vida. Está aqui ou não? Sabe para quê? Para chegar no fim. Melhor do que no começo. Para não chegar no fim todo atrapalhado, com a vida toda bagunçada, longe dos caminhos do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que a boca às vezes está falando do Senhor, mas o coração já está, muito, muito longe. O coração não está mais com Deus, não. Com a boca eles me honram, mas o coração deles está longe de mim. É isso que Deus está falando. Eu não entendo esse negócio, irmão. Você desculpa aí. Hoje eu estou meio assim. Eu não entendo. Quando se fala de Deus, algumas pessoas pensam, ei, nós estamos falando de Deus, meu. Escuta aí, nós estamos falando de Deus. Como que uma pessoa chega assim e leva a vida de qualquer jeito? Deus sabe tudo. Deus está em todo lugar. Como que eu não posso levar isso em consideração? Como eu posso achar que Deus está embarcando no meu devaneio de que eu posso fazer tudo nessa vida, porque Jesus já é muito para a cabeça, irmão. E sabe que muitas pessoas estão sendo arrastadas para isso? Quem entende isso aqui? Muitas pessoas estão sendo arrastadas para esses enganos todos que nós estamos vendo aqui. É isso que o diabo quer, que as pessoas cheguem ruim no final, cheguem detonadas no final, ao invés de chegarem assim como começaram. Está aqui ou não? Aleluia? Onde que está o nosso coração, meu irmão? Essa que é a pergunta que a gente tem que fazer. Meu coração está com Deus? Ou meu coração está na minha vida mesmo? Ou está nas minhas coisas mesmo? Ou naquilo que eu penso? Porque há muito tempo eu decidi que eu iria fazer aquilo que Deus quisesse, não o que eu queria. Há muito tempo. Eu decidi isso na minha vida. Agora, eu não entendo porque tem gente que não decidiu isso ainda. A fazer o que Deus quer, não o que você quer. Afinal de contas, quem é o servo e quem é o Senhor? Fala para o irmão perto de você aí, cuidado com a borracha. Apocalipse 3:12. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém,
que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos participar de coisas que nem tem, não dá nem para decifrar ainda. O novo nome. Sabe o que é ser coluna? É ter um destaque, né? Quando você entra num lugar que tem colunas, o que é que se destaca dentro da... A coluna. Vocês já foram naqueles hotéis, né, tal, bacana. Nossa, você entra assim no saguão, assim, as colunas todas trabalhadas, assim, parece mármore com aqueles trabalhos no pé. Aqueles prédios que tem lá na Grécia, né, antigos, aquelas mundo de coluna. Olha que coisa boa. Deus está dizendo, para o vencedor, você vai ser como uma coluna dentro da minha casa. Você não vai ser simplesmente mais um ali. Você vai ser uma pessoa que vai ser reconhecida como aquele que venceu. Que chegou vencedor lá. Você está aqui ou não? Apocalipse 3, 21. Nossa, essa aqui é demais, né? Isso aqui, acho que é o top do negócio aqui, né? Ao vencedor, é quem começou bem, irmão? Não, é quem chegou bem. Chegou no fim. Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Para aí. Pega isso aqui, irmão. Pega uma... Ó. Deus tem um trono e do lado de Deus, à destra dele, tem outro trono onde Jesus se assentou, tá certo? Jesus não está falando deste trono. Esse é o trono do Pai que Deus deixou ele se assentar. Jesus está falando que ele tem um trono onde nós, os vencedores, vamos nos assentar. Quem pegou esse negócio aqui? Ou só eu que viajei na maionese? Se assentar com Deus, com Jesus. Que coisa maravilhosa. Mas é para os vencedores. É para quem chega lá. Ele diz, eu venci. Sabe o que Jesus falou? Eu fui até o fim. E olha o fim de Jesus, irmãos. Lá naquela cruz. Não foi levado em consideração o que Jesus fez durante a vida dele aqui. No começo do seu ministério, transformando água em vinho. Não está falando ali nada de água em vinho, irmão. Nem tanto de pessoas que durante o ministério ele curou, ele libertou, ele expulsou demônio. Não está falando disso. Está falando que como ele subiu aquela cruz, que era o final da coisa. É isso que ele venceu. Ele está falando, eu venci porque eu fui até onde eu tinha que ir. É o fim que está mandando. Já pensou Jesus ter feito tudo isso? E lá naquela hora, quem sabe aqui que Jesus, lógico, como uma pessoa também, se é que eu posso usar, né, Senhor, essa palavra, tá? Quem sabe aqui que Jesus deu uma amarelada um pouco antes Quem sabe disso? Jesus deu uma amarelada antes dele ir para a cruz. Porque ele ajoelha e ele ora. Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Era o cálice da nova aliança. É esse que a gente celebra a ceia toda. Estava falando do sangue dele derramado na cruz. Se possível, que eu não vá para essa cruz. O negócio é feio. Mas não seja feito o quê? Não seja feito o quê? Mas seja feita. Então qual que era a vontade de Jesus? Não desistir. Não, por um triz, sem sair. Por um triz, se Jesus não fosse mesmo, fala para o irmão aí, cabra macho. Se Jesus não fosse mesmo um cabra macho, rapaz, a gente ia dançar. Por quê? Chegou naquele momento, ele veio bem, começou bem, a trajetória foi bem, ia terminar mal. Por quê? Não, eu não quero esse negócio para mim, não. Mas ele falou assim, mas não seja feita a minha vontade, não, Senhor. Seja feita a sua. A minha vontade é sair correndo daqui, porque o negócio vai ficar feio para o meu lado. Amém? Quem sabe que Jesus foi para a cruz e sentiu dor? Aflição.
depressão, tudo quanto é rão aí que você imaginar, ele sentiu lá. Não é porque ele era Jesus, não, que ele não sentiu nada. Ele sentiu tudo aquilo que nós deveríamos passar na vida. Quem está aqui? Mas ele chegou até o fim. Diga assim, Jesus chegou até o fim. Bem, graças a Deus. Amém? Irmãos, a Bíblia nos incentiva a olhar para os líderes que já não estão mais aqui. Você acredita nisso? A Bíblia fala para nós olharmos para líderes que já morreram, que já não estão mais conosco, mas que terminaram bem. O final da vida deles, ó, top. Nós podemos olhar aí para Kenneth Hagin, Pastor Bud e tantos outros que foram até o fim. São pessoas que a Bíblia está dizendo assim, imite eles, ou seja da mesma maneira que eles, faça aquilo que eles fizeram. Vamos ler aqui um texto aqui que está em Hebreus 13, 7. Glória a Deus. Não está falando aqui de espírito não, irmão. Está falando do seu pastor, tá? O guia aí é o pastor. Você pegou, né? Está dizendo aqui, ó, lembrai-vos dos vossos guias, dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra, ensinaram a palavra. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Está dizendo para atentar para o começo da vida dos caras? Leia aí na sua Bíblia. Está escrito isso? É o começo? É o meio? Atentai para o fim da vida deles. Porque é o fim que importa, irmão. É o fim que vira exemplo. É o fim que faz com que nós nos empenhemos para ser daquele jeito. É o fim, não é o começo. Quantos começaram bem? Quantos pastores começaram bem, tiveram uma boa trajetória, chegaram lá no fim? Quase que eu falo um negócio aqui que eu não deveria falar. Né? Melecaram tudo. Por causa das suas atitudes. Deixaram de ser exemplo. Se tornaram exemplo de coisa ruim. Ninguém olhou para a vida deles, tudo que eles fizeram de bom, não, irmão. Ninguém chega para falar, nossa, fulano fez isso de bom, aquilo. Aí, lá no fim, ele, infelizmente, é aquilo que vai ficar marcado. Ô tocinha virada no giraia, né? Deixa eu falar uma coisa para você. É o fim que vai determinar tudo na sua vida. Você começa, você caminha, mas é o fim de tudo que você for fazer que vai determinar se aquilo valeu a pena ou não. Amém? Glória a Deus. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que tá. Deus é bom em todo tempo. Aqui está falando de guias espirituais, pastores que nos ensinaram a palavra. Pessoas que nem estão mais conosco aqui. Como foi o fim da vida deles. Se a vida deles chegaram ao fim, é porque eles não estão mais aqui. Já morreram. Pessoas que nós temos como exemplos. Às vezes ele nem foi seu pastor, mas ele te ensina. Ele deixou livros, deixou literaturas. Por exemplo, eu tenho Kenneth Hagin como meu pastor. Eu posso olhar para a vida dele e ter aquilo como exemplo. A maneira como ele chegou até o fim. Falo, não, eu vou chegar no fim também do mesmo jeito. Amém? Quem está aqui? Essa aqui está dizendo, imitai a fé que eles... A fé que levou eles, imitai a fé que levou eles até o último dia, meus irmãos. Ser igual, da mesma maneira que eles, naquilo que eles fizeram até o último dia aqui na terra. Amém? Quem está aqui? Eu fico pensando
Como é bom para um servo de Deus morrer sabendo que chegou bem no fim. Cheguei bem, eu estou bem, não estou com nada obscuro para mim, para atrapalhar minha vida. E aí a pessoa parte daqui, vai para o Senhor, e o Senhor chega lá e fala: servo bom e fiel, pode entrar no descanso do teu Pai. Quem está aqui? O que você quer ouvir do Senhor, irmão? O que é que você quer da sua vida? Pensa aí, ó. Às vezes as pessoas ficam fazendo tanta coisa errada. Para ganhar o que aqui nessa terra, meu irmão? Ganhar o que aqui? Sendo que a gente pode estar diante do Senhor a qualquer momento. E não estou falando do arrebatamento, não. Estou falando às vezes até fala para um irmão perto de você, do reloginho mesmo parar de funcionar. Isso aí pode falar, é do relógio parar, parou. Vai fazer o quê? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui que acho que você não entende. Algumas pessoas não entendem. Não é só os outros que morrem. Vou falar de novo. Não é só os outros que morrem. Nós morremos também e vamos morrer um dia. A gente fica pensando que é só na... Ai, que pena, né, que fulano morreu, que ciclano, e vai levando a vida de qualquer jeito. Como que eu posso levar a vida de qualquer jeito se daqui a pouco eu estou diante de Deus, meu irmão? Não tem isso, não tem como ser. Tem que pegar aquilo que o Senhor está falando e colocar em prática na nossa vida. Sabe, irmãos, Paulo, ele foi um ótimo exemplo de como chegar até o fim. O apóstolo Paulo. E, aliás, Paulo não começou bem. Paulo começou como perseguidor da igreja. Quem lembra disso? A trajetória dele até que foi legal, né? Ele recebeu muita coisa boa. Tem também alguns probleminhas, mas... até que vai, vamos botar assim. Começou mal, ficou bem, mas o mais importante que tudo é que ele terminou bem. Ok? Então, para encerrar aqui, eu quero ler um texto aqui que está em 2 Timóteo. 2 Timóteo 4. Do 6 ao 8. Irmão, o apóstolo Paulo, ele tinha uma percepção das coisas absurda. Ele percebia espiritualmente as coisas. Ele manda essa carta para Timóteo, que é o filho dele na fé. Se eu fosse o filho dele, se eu fosse Timóteo, quando chegasse nessa parte aqui, ia começar a chorar. Porque ele está dizendo que acabou. Ele falou, ele percebeu no seu espírito, e realmente, depois, pouco tempo depois, ele foi morto. Mataram Paulo, né? Aí diz aqui, 6. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Aí eu fico pensando, eu, Timóteo, escutando isso de Paulo. Misericórdia, como assim Paulo está falando isso? Pastor Bud, irmãos, num culto assim, um pouco antes dele partir, ele chama o apóstolo, era o bispo Guto na época, chama o Guto e fala, tudo que eu sou, estou passando para ele agora. Passou tudo para ele, num culto assim, a partir de hoje, ele vai ser o apóstolo aqui do ministério. E tem pouco tempo depois ele faleceu, irmão. Olha a percepção desses homens. Eu quero ter essa percepção para deixar a casa tudo arrumadinha antes de eu partir. Eu quero ter essa percepção. Mas eu tenho que chegar bem no fim. Assim como ele. Olha o que ele diz aqui. Combati. Olha como ele chegou no fim, hein? Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Irmãos, ele disse exatamente o que nós falamos até agora aqui. Ó. O que ele falou? Ele falou, eu cheguei até o fim, bem, eu combati um bom combate. Eu completei a carreira e guardei a fé.
agora eu vou receber o meu prêmio, que Deus falou assim, ao que vencer, eu vou dar a coroa da vida. Ele está falando da coroa aqui. Ó. Ao que vencer, ele sabia que ele ia receber algo do Senhor. Olha que coisa. Porque aqueles textos que nós vimos da outra vez, foi João que escreveu, não foi Paulo? Lá de Apocalipse, foi João. Mas olha como o Espírito é o mesmo. Olha como o Espírito revela todas as coisas. E é esse Espírito que habita dentro de você e agora. É o mesmo Espírito. O que é que você tem feito com ele aí? Qual é o ouvido que você tem dado para ele? Tem que pensar nisso. Irmão. Agora, olha o que ele diz. Que combateu um bom combate. Isso significa viver todos os dias em fé. É o combate da fé que ele está falando. Combati um bom combate. É o combate da fé. Viver todos os dias aqui nessa terra em fé. Nós temos que aprender que o justo de Deus viverá pela fé. Viverá. É todo dia, todo dia, todo dia. Até o finalzinho. Combati o bom combate. Completei a carreira. O que ele está falando aqui? Deus me deu uma carreira a seguir. Deus me deu algo para fazer nesse ministério. Ele era um dos apóstolos dos fundamentos da igreja. O que ele fez? Diz que ele chegou até o fim, ele completou essa carreira. Meu irmão, será que nós vamos poder chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu fiz o que o Senhor queria. Eu fiz o que o Senhor queria. E às vezes, irmãos, é tão complicado, porque às vezes as pessoas querem fazer demais. Ei, fala para o irmão perto de você aí. Se Deus te der bem pouquinho para fazer, levanta a mão para o céu e agradece. Porque você vai chegar lá dizendo, completei a carreira com esse pouquinho que Deus deu para você fazer. Por que o povo quer? Eu quero ser famoso, eu quero ser um pregador famoso que vai falar a milhões de pessoas e bababá. Para que isso? É mais, fala para quem está perto de você aí, é mais difícil de completar a carreira quando é muita coisa. Aí tem gente que fica reclamando porque Deus está dando pouca coisa. Quer trocar? Porque Deus está dando pouca coisa para fazer e está fazendo aquilo direitinho, vai chegar lá dizendo, né? Completei a carreira. E se, pastor Delfim, completou? Agora que nós vamos ver, a hora que botar tudo em cima da mesa aí. Está aqui ou não? E guardei a fé. Guardar a fé, o que é que significa isso, irmão? Chegar ao fim com a fé em Cristo inabalada, íntegra e totalmente testada e aprovada. Isso é guardar a fé. Quando Cristo está acima de tudo na nossa vida, pode ficar tranquilo que você vai chegar com a fé inabalável lá no final. Mas quando as pessoas começam a trocar a palavra de Deus pelas suas próprias coisas, não está guardando a fé. Quando as pessoas começam a fazer coisas sem que Deus esteja no negócio, sem saber o que Deus tem a dizer a respeito daquilo, não está guardando a fé. Aí não vai poder falar igual Paulo. E não está chegando bem no fim. Quem está aqui? Aleluia? Aí, bota a frase aí, vai. Aquela frasezinha aqui. Então, para que serve? Lê comigo, vai. Então, fala para uma pessoa perto de você. Então, para que serve o começo? Para quê? Lê lá. É o nosso referencial de como terminar, irmão. Vocês lembram lá, Jesus falando, Senhor Deus falando com a igreja de Éfeso? Né? Eu tenho uma coisa contra vocês. O quê? Vocês não são mais como era no começo. Então, qual é o nosso referencial? É o nosso começo. Olha para a sua vida. Olha para a sua vida e veja se está igual no começo.
Se não está, se esforça, ou como diz a palavra, se arrepende. Arrependimento significa que isso é pecado. Vou falar de novo. Se tem que ter arrependimento é porque é pecado. Qual o pecado, pastor? De largar as coisas do começo, de não ser como no começo. O Senhor não está gostando de ver aquilo. E o Senhor está dizendo, se arrepende. Volta lá atrás, começa a fazer tudo de novo. Fala para o irmão, para você, dá uma de doido, irmão. Lembra os pulos que você dava no culto, na hora do louvor, que você ficava doidão? Ai, nossa, no começo eu era assim. Volte a ser. Aí eu tinha um prazer de ir na igreja. Começa a chegar 2 horas antes na porta do prédio e fica esperando aí. Pô, não vai chegar ninguém para abrir? Eu quero fazer alguma coisa. A gente não era assim? Aleluia. Lembra no começo que você encontrou Jesus? Você falou, rapaz, todo mundo tem que ter Jesus, cara. Olha o que ele fez na minha vida. Você lembra que você enchia seu carro de gente e levava para a igreja? Quem fazia isso aqui? Levanta alta a mão, que enchia o carro e levava para a igreja. Aí, algumas pessoas fazem isso. Eu fazia. Eu tinha uma Chevyzinha, quem lembra desse carro? Uma Chevy, né? Nossa, eu levava 16 moleques da rua para a igreja. Pena que lá, agora os moleques não vivem mais na rua, como é que eu vou encher de moleque? Vou ter que bolar um sistema na internet, né? Que eles só vivem na internet. Amém, irmãos? Quem está entendendo isso aqui? Temos que voltar à nossa primeira pegada. Aleluia? Você está aqui ou foi para casa? Temos que voltar ao começo, para que a gente possa terminar do mesmo jeito que a gente começou. Aí repete comigo assim. O fim da minha vida tem que ser melhor que o começo.